Caríssimos irmãos, espero que com uma máscara assim tão apertada como esta seja perceptível o que vos vou dizer. Gostaria neste dia especial para nós, membros da família de Domingos, começar estas breves palavras com a invocação a São Domingos, que temos o dever de fazer todas as noites, antes de nos recolhermos para as nossas celas. Ó luz da verdade, ó luz da verdade, ó luz da Igreja, doutor da verdade, rosa de constância e marfim de pureza. Vós que nos dás de graça a água da sabedoria, pregador da graça, reuni-nos aos bem-aventurados. É este homem, Domingos, que hoje celebramos, é este Pai que hoje temos a alegria de homenagear. São Domingos é conhecido como sendo a luz da Igreja. E no Evangelho, São Mateus narra-nos esta passagem de Cristo, em que ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E é verdade que São Domingos é destes santos enigmáticos da Igreja, que funcionou como uma verdadeira luz. A luz não brilha para ela mesma. A luz está sempre ao serviço de. E não importa o seu tamanho, não importa a sua intensidade, ela é sempre um contraste contra as trevas. É sempre um sinal de contradição em relação às trevas. E São Domingos é este homem, cujo nome, cuja fama não é assim tão conhecida. A gente, se for perguntar quem é São Francisco, todo mundo sabe dizer alguma coisa. Se for a perguntar às pessoas quem é o Padre Pio, todo mundo sabe dizer alguma coisa. De Domingos, muito pouco se fala. Entretanto, da sua obra, há muito que dizer. Da sua obra, da família que ele fundou, há muito por dizer. Neste dia em que celebramos São Domingos, somos convidados a lembrarmos-nos do homem que ele foi. Homem do seu tempo, filho do seu contexto, profeta no seu tempo e na sua dimensão. Que nasceu em 1170, em pleno século XIII, fundou a sua ordem, e em contexto de heresias, em contexto em que a Igreja, debatendo-se com o problema dos albigenses, dos cátaros, e toda essa questão do anúncio de um Deus, que podíamos dizer de um Deus triste, de um Deus duro, de um Deus que não entende o sofrimento das pessoas, como era assim anunciado, e faça a resposta violenta, vamos assim chamá-la, faça a resposta musculada que era proposta pela Igreja do seu tempo. Domingos, como seu companheiro Francisco, propõe uma forma de abordar a fé e de abordar a evangelização. Propõe um caminho novo, um caminho original. Não tão original assim, porque na verdade o que ele propõe é um regresso ao estilo de Jesus. E ele começa por abrir-se ao diálogo. Conta-se que Domingos, quando fizesse as suas viagens, ia, e conta-se de um famoso diálogo com um albigense com quem ele passou a noite toda a conversar, até procurar entendê-lo e ajudá-lo a fazer o caminho da fé. São Domingos era um homem de diálogo,
quando, como disse, às vezes as cruzadas, os legados papais vinham com toda aquela pompa, com aquela força, ele propôs um caminho novo. E a sua primeira preocupação era a de que as pessoas entendessem o que se estava efetivamente a passar, compreendessem o sentido do que se estava a passar. A fé mecânica da comunidade cristã do seu tempo, como infelizmente às vezes acontece entre nós, professando, tirando de boca para fora muitas coisas de doutrinas e tudo mais. Hoje, ao celebrarmos São Domingos, somos convidados a fazer este caminho como este etíope e Filipe, e fazer a nós próprios, irmãos e irmãs na ordem dominicana, e as pessoas a quem somos convidados, a fazermos esta pergunta: compreendes efetivamente o sentido do que estás a ler? Compreendes efetivamente o sentido da Escritura, o sentido da Palavra de Deus, o sentido da fé? E esta é a nossa questão todos os dias. Por isso somos uma ordem fundada para pregar. Por isso somos uma ordem que começa, como fez São Nosso Pai, com um punhado de pouca gente, 16, pouca gente, que ao invés de enviar para assumirem paróquias, para fundarem missões, para fazerem outras coisas, São Domingos envia a estudar. Envia a universidades para estudar, indicando-lhes que não estão aptos para pregar se não estudarem em primeiro lugar, se não compreenderem aquilo que andam a estudar, aquilo que andam a pregar, e não se deixarem transformar, como dirá São Tomás, por aquilo que andam a pregar. Por isso, somos convidados hoje, irmãos e irmãs, a revisitarmos este sonho inicial do nosso Pai, o de encontrarmos Deus na beleza e no sacrifício do estudo, o de encontrarmos Deus na beleza da vida em comunidade, o de encontrarmos Deus na vida das pessoas a quem somos enviados a anunciar a Boa Nova. Neste dia somos igualmente convidados a termos aquilo que se diz, a termos esta fidelidade criativa. Como disse, São Domingos é muito pouco conhecido como pessoa, mas a sua obra foi tão original que continua atual. E nós hoje, 800 anos depois, somos convidados a beber desta fonte, a mantê-la viva, mas a sermos suficientemente criativos para que aquilo que hoje é incompreensível para nós, para os homens e mulheres do nosso contexto, seja objeto do nosso estudo, objeto da nossa pregação. É por isso que se diz, quando nós terminamos a formação inicial, nós não dizemos acabou a teologia, acabou o curso de teologia. Nós concluímos uma fase da formação. O estudo da teologia, a procura de Deus no estudo, é parte da nossa vocação. Nunca acaba. E nós, irmãos e irmãs, somos por isso convidados a desenvolver em nós esta cultura da interrogação, esta cultura do questionamento, esta cultura da busca. E somos convidados a fazê-lo imitando São Domingos, que foi criativo, imitando São Tomás, que foi suficientemente aberto e consciente de que o que a nossa razão, a nossa inteligência é capaz de buscar sobre Deus é uma coisa muito pequena. E que mais do que falar do que Deus é, temos muito que trabalhar para evitarmos dizer aquilo que Deus não é. E por isso, neste dia, somos convidados então a assumirmos nós também
como luz da igreja. Não para nos gloriarmos de um passado orgulhoso, obviamente, de sermos, de apanharmos os louros daqueles que nos precederam, de nos orgulharmos de sermos confrades de Tomás de Aquino, de sermos confrades de Frei João Domingos e ali colhermos os louros pelos quais nós não trabalhamos. Mas somos convidados a ser criativos o suficiente e atentos ao nosso contexto para lhe podermos dar respostas novas, respostas atuais. Neste tempo da Covid, somos convidados a desafiarmos-nos, nós, ordem de pregadores, a encontrarmos caminhos novos de pregação. Somos convidados a fazer com que cada um de nós brilhe como luz no meio das trevas. Faça brilhar a sua luz sem precisar de apagar a luz dos outros. Se esforce por ser uma verdadeira luz no meio da igreja. A nossa ordem é uma ordem que se funda na ideia da fraternidade. São Domingos teve o gênio criativo de associar a contemplação à ação. Teve o gênio de fazer da nossa vida este elástico, puxando para duas dimensões da nossa vida: a vida do estudo e da contemplação e a vida da pregação. Ele nos ensina também que é juntos que crescemos, é no seio da comunidade e em fraternidade que crescemos. É bonita a nossa fórmula de profissão. O que pedimos ao ouvir a ordem é a misericórdia de Deus e a dos irmãos. Vimos a ordem conscientes dos nossos pecados e das nossas limitações. E somos convidados todos os dias da nossa vida a fazer esse exercício de oferecer misericórdia, de sermos misericordiosos para com os nossos irmãos e de estarmos abertos à misericórdia que deles nos vem. Este exercício, agora não se fazem muito, dos capítulos da culpa e tudo mais, são um espaço criado por Domingos para que, na verdade e na abertura, nós aprendamos a dialogar, aprendamos a confrontar as nossas misérias, as nossas limitações e a planificar juntos. Nos nossos capítulos, nos nossos espaços de decisão, o nosso Pai dá-nos o legado de uma ordem verdadeiramente democrática e participativa. Então ao celebrarmos o dom de Domingos e o dom da vida dominicana, esforçarmos-nos por sermos, cada um de nós, o melhor dominicano que pode ser, a melhor dominicana que pode ser. E que São Domingos, com o seu estilo, com a sua inteligência, com a sua compaixão, nos ensine a sermos estes homens e mulheres bons, de coração compassivo, mas também homens e mulheres atentos às necessidades do povo de Deus, para lhe oferecer o seu pão, para lhe oferecer o alimento em seu tempo. Que nestes tempos de Covid não relaxemos o nosso esforço por anunciar o Evangelho de Cristo e que o Senhor abençoe a nossa ordem, abençoe sobretudo aqueles irmãos e irmãs enviados em missão em terras difíceis, em terras hostis à mensagem do Evangelho. E que neste dia sintamos em cada irmão a presença de Deus na nossa vida. E que o nosso vicariato continue a crescer em número e em qualidade. Começando também neste dia a cerimônia de ação de graças pela profissão solene dos nossos manos, Mário Covalela e Mariano Dinha, que vai decorrer amanhã em Nairobi, no Quênia, para que com o seu compromisso e a sua entrega nós nos sintamos enriquecidos com mais 2 irmãos que o Senhor nos oferece como companheiros de viagem no seguimento de Cristo
a exemplo de Domingos. Muitos parabéns a todos nós, a quem o Senhor deu a graça de sermos dominicanos e dominicanas. Não porque o merecemos, mas porque Ele nos oferece a sua misericórdia. Que o bastão deste grande carisma, que agora está em nossas mãos, o saibamos conservar e passá-lo aos que vierem depois de nós, sempre para a maior glória de Deus e ao serviço da Igreja. Que assim seja.